Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como vocês estão? Que bom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa. Gostaria de convidar todos, então, nesse momento, para que, de uma forma bem tranquila, se coloquem numa posição confortável, fechando os olhos, mentalizando a imagem daquele nosso amigo, aquele mestre querido. E vamos pedir a Deus nesse momento a sua proteção, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na casa e pedirmos, Senhor, para que cada um daqueles que vieram até aqui, que possa receber de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua necessidade. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por todas as dificuldades que certamente passam todos nós, mas sabemos que depois da tempestade sempre vem a bonança. Espiritualidade amiga, agradecemos pelo carinho, agradecemos pela proteção e pedimos nesse momento que intua, que ilumine a mente da nossa irmã Rosemary e que ela possa falar de coração para todos os corações que aqui estejam presentes, sejam estes no plano material ou no plano espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como é bom ser acolhido. É o que cada um de nós espera quando nós adentramos dentro da casa espírita, dentro da nossa própria casa ou na casa de alguém que a gente vai visitar. Acolhimento. Que nós possamos exercitar isso sempre na nossa existência. Então vamos começar aqui com o nosso tema hoje, a proposta doutrinária, falar dessa obra que é o Livro da Esperança, um projeto pensado por Emmanuel na espiritualidade, que foi ditado então por ele e Chico Xavier psicografou, para que nós pudéssemos ampliar a nossa visão, o nosso entendimento do Evangelho. E por que isso? Ele responde isso na introdução da obra, que é muito importante a gente ler, principalmente as obras ditadas por Emmanuel, que a introdução já é em si uma obra à parte do que ele vai tratar. Mas especificamente ele vai falar no texto sobre esse versículo de Mateus, lá no capítulo 17, no versículo 20, onde ele fala sobre a fé do grão de mostarda, que os discípulos não tiveram, quando eles já podiam e tinham condições de assim fazer pelo tempo e pelo convívio que eles já tinham tido com o Cristo. Mas esse livro, então, ele gravita, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretendem validamente refletir. Não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre boas novas das palavras do Cristo, dizendo para nós que o Evangelho é atual, hoje e sempre será, como ele sempre foi. Muitos homens doutos, estudados, cultos, falaram delas através do tempo e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que viviam. Olha o convite de Emmanuel quando a gente abre uma página do Evangelho. A gente acha que porque a gente não vai escrever um livro, não vai escrever um outro texto evangélico, a gente não altera ele. Mas é aí que nós temos que ter um cuidado, porque ainda nós, no mundo de provas e expiações, nós temos o nosso interesse pessoal. Então, quando nós abrimos uma página do Evangelho, nós buscamos ali uma resposta que seja favorável a nós. Muitas vezes para nos fortalecer, ótimo, mas muitas vezes para nos absolver.
para diminuir a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Então isso é importante que a gente perceba, e esse é o convite de Emmanuel nessa obra também. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto voltaram a interpretá-las em sua expressão mais simples. Quando a gente abre essa obra e lê os textos, a gente percebe o que Jesus tentou nos dizer há 2000 anos, de uma forma que pudéssemos nós agora compreender na leitura atual da nossa existência. Reafirmando-nos que, hoje quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus. Ouvir Jesus, meus queridos. É pouco bom. Ele esteve com nós há 2000 anos, mas Ele está aqui. Quando a gente lê, quando a gente interpreta com carinho, que a gente vai lá e faz essa leitura com o coração, no âmago da alma, a refletirmos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Que convite, meus queridos! Olha só, peregrinos da evolução somos todos nós, que todos ainda somos os que lutamos por regenerarmos, aprimorarmos na Terra na condição de encarnados e desencarnados, porque os desencarnados que estão aqui nas adjacências também evoluem. Ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos. Kardec foi uma bênção que veio organizar tudo isso para nós. Que nós possamos ler Kardec, as obras básicas, também sem querer alterar. A explicação clara, então, que nos certificam que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus. Gente, isso é muito importante. A gente ter essa certeza que nós somos filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação. E ensinamento, meus queridos. Hoje nós temos uma quantidade de recursos que a gente pode alcançar. É na palma da mão, é na biblioteca, é numa livraria. Todos nós hoje temos o recurso. Se nós temos o Evangelho em casa, é de todo o recurso esse que nós precisamos, e nós temos ali a regra áurea para nós. Para que nós possamos fazer uma encarnação espetacular. Desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero, sem querer alterar, sem que o nosso interesse pessoal esteja acima do Evangelho e dos ensinos do Cristo. E agora nós vamos adentrar então ao texto específico que ele veio aqui então falar para nós, Emmanuel, e trabalhar com o auxílio de Deus. E essa palavra auxílio é muito interessante, porque ele diz aqui, ó: há quem diga que a discórdia, a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas. A gente acha que isso nunca vai terminar, em nós e na sociedade, no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus. Olha aqui, ó, a gente quer o auxílio, mas na verdade, a gente acha que Deus, ó, é como se Ele estivesse escravizado aos nossos caprichos. Deus nos auxilia, mas Ele não vai vir resolver para nós. A gente nunca vai estar desamparado, como Emmanuel começou na introdução. Nós temos o conhecimento, nós temos o amparo da espiritualidade, do nosso anjo, das próprias obras, mas eles não vão vir aqui fazer por nós. A parte nossa nós teremos que fazer, porque a deles eles fazem 100%. Com a obrigação então de resolvermos os problemas a golpe de mágica. A gente quer uma mágica, mas isso não vai acontecer. A mágica quem vai fazer acontecer é o nosso esforço. Quando a gente trabalha para viver, para vencer as nossas más inclinações,
quando a gente cumpre com o nosso dever, quando a gente sabe que a gente, mesmo que com dificuldade, a gente trabalha no perdão, na humildade, na gentileza, na reciprocidade. E como é que a gente resolve isso, então, se a gente, e que a doutrina espírita vem facilitar para nós? Por quê, gente? Nós somos um espírito, tá? Então, nós temos a oportunidade da reencarnação. Nós temos esse conhecimento. E isso faz toda a diferença. Então, como pode o homem que não alcança a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma outra existência. Então, é claro que às vezes a gente vai olhar para a nossa existência aqui e a gente vai dizer, mas eu preciso fazer tanta coisa. Beleza, mas vamos começar. Vamos fazer a nossa parte um pouquinho de cada dia. A gente sabe que não vai chegar 100% em tudo, mas a gente precisa começar. Porque quando a gente tem o pensamento de que a gente é um espírito e que a gente vai viver para sempre, a gente tem que começar a fazer escolhas como um espírito imortal que a gente é. Porque a gente vai ter que dar conta. E quando a gente sabe, lá na questão número 1, que é Deus, que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós vamos saber que está tudo certo. Mas a gente tem que ter essa certeza. E isso vai implicar naquela questão que Jesus quis trabalhar com os seus discípulos do grão de mostarda. Porque se eles tivessem tido a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam conseguido curar o endemoniado, que é o que a passagem trata. Então, no nosso planejamento reencarnatório, todos nós temos. Nós fizemos um acordo lá na espiritualidade. Cada um de nós aqui teve o seu, mediante as suas condições, que poderia dar conta. Ele não é estático. É claro que a espiritualidade sempre vai aproveitar das nossas boas atitudes, das nossas boas intenções, para que a gente sempre faça o melhor. Eles sempre vão aproveitar a nossa boa vontade, mesmo que não seja 100% do que foi programado e que a gente muitas vezes ajudou a programar. Então, está lá nesse livro, Nascer e Renascer. Também é ditado por Emmanuel, tá? Há quem peça a proteção, a aprovação da riqueza, para que tenha então essa economia. Há também quem queira viver na penúria. Há quem suplique doenças no corpo para valorizar a saúde. Há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se fez devedor. Há quem se propõe a receber um cérebro claro e forte para servir os ignorantes. E há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. Então vejam, meus queridos, que a gente fez esse acordo. E por que a gente tem que saber disso? Porque, segundo esse doutor aqui, o doutor Marcelo Cardoso, é um cardiologista aqui do nosso estado, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Nós somos um ser biológico, nosso corpo espera certas atitudes de nós. No mínimo, que sejamos educados conosco. As nossas células, elas esperam que nós façamos boas escolhas. Elas têm fé que nós façamos boas escolhas para que elas sejam nutridas adequadamente. E por que eu falo isso e por que da comparação? Porque nós somos um ser espiritual. Deus sabe disso. Porque está lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar por espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, assim sendo, Deus espera certas atitudes de nós, assim como as nossas células, nosso corpo biológico espera certas atitudes de nós. Ele nos oferta o ambiente e as condições para realizar a nossa evolução. Jesus esperava dos discípulos certas atitudes, que por isso eles não conseguiram o objetivo que era
curaram o endemoniado. Eles só colocaram a fé que nós chamamos, eu acredito, mas faltou a atitude, faltou confiar, faltou fazer a parte, faltou fazer além. E Emmanuel, ele continua dizendo aqui, ó, no texto, indubitavelmente, sem dúvida, tá? Nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. É verdade. A espiritualidade sempre vai estar atuando conosco, porque eles sempre vão fazer a nossa parte. Mas eles esperam que a gente faça a nossa com tudo o que a gente já recebeu aqui neste planeta, através do nosso planejamento reencarnatório. Cada um de nós. No ambiente que a gente está, com a família onde a gente renasceu, no trabalho onde a gente está, na casa espírita onde a gente adentra, somos todos convidados a regar essa semente, a transformar ela em uma árvore frutífera. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. E o que é vontade, segundo Emmanuel, lá na obra Pensamento e Vida, no capítulo 6? A vontade é a gerência esclarecida. Por isso, da importância da nossa inteligência intelectual. Que a gente vá buscar o saber. Porque quando a gente tem esse conhecimento, essa vontade esclarecida e vigilante, Jesus já nos recomendou, ora e vigia, para que as nossas escolhas sejam melhores, para que a gente trabalhe onde a gente está da melhor forma, com o que a gente tem, que Deus nos disponibilizou. O que a gente está fazendo com o nosso grão de mostarda? Nós estamos transformando ele? Ou deixando ele lá na terra? Porque ele também, essa semente, está esperando de nós. As nossas células esperam, Deus espera que a gente faça a nossa parte. As criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas da evolução com o amparo divino. Sempre o teremos. Então, viviam segredados no primitivismo dos continentes, quando se decidiram a conhecer o que havia para além dos mares, com o auxílio de Deus, construíram as naves que se sustentam sobre as ondas. Então veja que muito lá atrás, há muito tempo, e nas inovações que a gente tem, alguém utilizou o instrumento que esteve presente e transformou. Cartas navais, navios, rotas marítimas, aviões, tudo isso foram espíritos encarnados que aproveitaram o ambiente, os instrumentos que tinham para ir além. Aí nós vamos pensar, só espíritos muito evoluídos? Não! Cada um de nós, no nível que está recebendo ferramentas, instrumentos para fazer a mesma coisa. Aí nós vamos pensar algo grandioso? Sim, dentro do lar, no teu trabalho, no trânsito, aonde quer que a gente esteja. Nós padecíamos de uma visão limitada quando diligenciaram obter novos meios de análise com o auxílio de Deus. Passaram a deter lentes e raios que lhes facultaram observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Então, todos nós estamos recebendo este convite. Quanto nós já evoluímos e quanto nós já nos beneficiamos com tudo que já foi construído. Aí nós vamos nos perguntar, nós já evoluímos muito e nós estávamos também naquele momento onde tudo isso foi construído. Porque muitos de nós estávamos nesses momentos. Muitos de nós utilizamos as ferramentas de uma forma positiva e vamos continuar usando. Mas muitos ainda utilizam conhecimento maravilhoso intelectual para coisas não tão boas.
mas que também vão aprender com o tempo, porque Deus se utiliza dele para que nós possamos evoluir. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. Então, nós só vamos conseguir dar o passo além, de irmos para um mundo de prova, de sair de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado com esforço, visto que esse mundo regenerado é a nossa casa mental. Não é outro lugar. E quem vai construir ele? Nós, com o auxílio de Deus, com tudo que ele já nos proporcionou. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam naturalmente a aquisição de passagens, utensílios, engenhos e serviços. Então, pelo trabalho, a gente consegue recursos para também obter. A fé verdadeira é sempre calma. Então, vamos se perguntar, quando a gente está lá pensando que a gente tem que colocar uma fé, daquelas bem forte, o que ela causa em nós? Agitação? Ou ela é calma? Vai nos dizer na direção que a gente está. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de que chegar ao objetivo visado. Então, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3. Lá no Evangelho também, a fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir o objetivo. A fé da lucidez, que faz com que se possa antever pelo pensamento a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Por isso da importância de a gente ter esclarecimento. Por isso a fé raciocinada. E nós temos a fé humana, também está lá no capítulo 19, item 12. A fé é um sentimento que nasce com o homem. Então, gente, isso daqui é maravilhoso. Quem diz que vocês vão escutar aqui, que aqui ninguém é assim, né? Todo mundo aqui tem fé. Mas quando a gente escutar, eu não tenho fé, a gente vai dizer, tem sim. Por quê? Porque todos nós nascemos com fé. Todos nós. É o nosso grãozinho de mostarda que precisa ser trabalhado, regado, adubado, nutrido, para que a gente possa realizar. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão como uma semente adormecida em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação da sua vontade, fazer desabrochar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. De novo, a vontade esclarecida, porque quando ela não é esclarecida e que a gente só utiliza a fé humana, a gente só vai acumular para si. E aí nós vamos entrar de novo na questão 895 do Livro dos Espíritos, que fala do interesse pessoal. Lá no capítulo 6 do Pensamento e Vida, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Então nós não vamos conseguir definir fé. Por quê? Porque ela não pode ser definida, porque ela precisa ser vivida. Vivida. Nas nossas atitudes diárias, o quanto a gente é paciente, o quanto a gente se esforça para buscar as nossas virtudes e fortalecê-las, o quanto mesmo com alguma dificuldade de deslocamento, de transporte, alguma debilidade nossa motora, o quanto a gente é paciente, resiliente, e que Deus sim vai se utilizar disso para, com o nosso exemplo, fortaleça aquele irmão que ainda não robusteceu a sua fé.
e dizer silenciosamente através do nosso exemplo que é possível. E eu tenho certeza que aqui cada um de nós vai lembrar de alguém ou de uma situação que presenciou, que vive ou viveu e que é desafiadora para cada um de nós, mas que a gente não desiste. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus. Por isso da questão número 1, que tem que ser muito forte em nós, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vive em todas as coisas. Todas as operações se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Quando a gente faz essa semente desabrochar, a gente encurta os nossos caminhos. Chega mais rápido ao objetivo, que é ser um espírito perfeito. Assim também os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra, se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Sempre Deus vai nos auxiliar, o nosso anjo, os nossos amigos espirituais. Quando a gente vem aqui na casa espírita, a gente toma o passe, tem água fluidificada. Tudo isso a gente recebe, a gente tem a intuição, tudo, a gente tem a prece como essa ferramenta para estreitar os laços. Sim, mas a nossa parte cabe a nós fazer e ninguém vai fazer por nós. Tesouros de tempo, orientação, entendimentos, recursos outros não nos faltam. Nós já temos tudo. Então Deus está esperando as atitudes de nós. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Ninguém vai colocar a mãozinha lá no barro e fazer o vaso. É nós. Cada um de nós, do seu jeito, da sua forma, da cor que mais preferir, mas vai ter que construir. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos, da nossa casa mental. Quando começar a transformação nossa, a cada dia mais, aí sim, nós então podemos, apenas acontecerá então, se nós quisermos, quando a gente quiser. Deus não vai vir aqui violentar, as situações não vão vir aqui, mas vai chegar um momento que a gente vai se aborrecer de fazer as mesmas coisas, ter os mesmos resultados. E a gente vai ver muitos dos nossos entes queridos que vão seguir. E a gente vai ficar aí, para trás. Então, o que está faltando para a gente acordar e despertar? Conhecimento a gente tem. Amparo a gente tem. Nós estamos num planeta que é uma escola, tudo a gente tem. Então que nós possamos colocar com vontade mesmo, essa vontade esclarecida e transformar. Lá no capítulo 4 da obra Espiritualidade e Vida, do Haroldo Dutra, durante toda a viagem que nós estamos aqui, tá, neste planeta, de todas as nossas vicissitudes, e de toda a viagem que nós vamos ter depois sem um corpo de carne. Porque ora a gente vai estar encarnado, ora a gente vai estar desencarnado. Porque a vida, ela é uma só. A nossa existência, a nossa vida é uma só, ela é única. A gente sempre vai viver agora por sempre. Ora num corpo de carne, ora sem um corpo de carne. Mas o que a gente tem que ter sempre no nosso pensamento, ó, que durante toda essa viagem existe um sol que brilha, que ilumina, que aquece, sustenta e orienta o viajante, que somos nós. E esse sol é Jesus, que esteve aqui, que encarnou para nos dar o exemplo, para nos despertar, para nos tocar. E nós
pensarmos do esforço que a espiritualidade faz para chegar até nós e nos despertar. Nós já estamos em condições de entendimento grande para fazermos muito do que a gente já recebeu. Eu quero agradecer a atenção de todos e eu desejo que cada um de nós possa fazer da sua sementinha uma árvore gigante, que a sombra possa abrigar os pássaros, que os frutos possam alimentar e que nós possamos sim, nessa caminhada com Jesus, fazer a diferença para nós e para quem convive conosco. Muito obrigada. E assim nós vamos, agradecendo a Deus a oportunidade benfazeja de nós estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, que nos recebe, a espiritualidade amiga que prepara este ambiente para receber a cada um de nós, com os fluidos, atendendo às nossas necessidades, mas do que a gente mais precisa. Que nós possamos voltar aos nossos lares muito melhor do que quando aqui chegamos. E que nós possamos, acima de tudo, levar aquele abraço, aquela energia positiva pelas pessoas que nós encontrarmos, mesmo aquelas que a gente não conhece. Que nós possamos, através de um sorriso, de um olhar fraternal, de uma palavra amiga, de uma gentileza, ser esse cristão que todos nós somos e que Jesus nos ensinou. Muito obrigada e que assim seja.